Olá, crianças! Hoje a gente vai falar um pouquinho na nossa aula de português, lá na página 49 do livro de português. Questão número 1. Acompanhe a leitura deste texto. Um predador gigante. Na era das cavernas, seres humanos e ursos disputavam as grutas naquela época, armados unicamente por paz. Os humanos não se atreviam a atacar os ursos gigantescos, alcançando 5 metros de altura aproximadamente, o dobro da sala de sua casa. Alimentação. Os ursos são onívoros, comem de tudo. O urso panda é sobretudo vegetariano. O urso polar é carnívoro. E o urso beiçudo só se alimenta de insetos. Um urso pode viver de 20 a 25 anos, se estiver em liberdade, e de 35 a 40 anos em cativeiro. Aqui embaixo a gente tem a imagem do urso polar e do urso beiçudo. Agora na página 50, continuação do texto. O urso procura ontem caçado, hoje protegido. O urso procura evitar os humanos, os seus únicos inimigos, mas os grandes espaços selvagens e as montanhas frondosas onde vivem têm sido invadidas pelos seres humanos. Expulsos dos territórios e perseguidos por causa da sua pele, a população de ursos tem decrescido tanto nos últimos 200 anos que algumas espécies estão em perigo de extinção. Hoje em dia, há imensos parques e reservas onde o urso vivem protegidos. Na nossa questão número 2, pergunta assim, ó: qual é o assunto desse texto? Desses três textos, qual é o assunto? Eles estão falando de quê? Qual é o animal que eles estão falando aí? Na questão 3, segundo o texto, no tempo das cavernas, os seres humanos não atacavam os ursos. Isso acontecia porque os ursos viviam longe dos seres humanos, não eram bonzinhos ou eram gigantescos. E os seres humanos ficavam com medo de atacar eles porque não tinham armas. Eles atacavam eles apenas com paz, né? Vocês vão marcar aí o que vocês acreditam que representa a pergunta. Na página 51, questão número 4, diz assim: você sabe o que significa a palavra onívoro? Procure essa informação no texto e copia. Lá no nosso texto, onde fala da alimentação, tem explicado o que significa onívoro. Vocês vão voltar lá no texto, vão procurar e vão escrever aqui o que diz lá no texto sobre a palavra. Questão número 5. Se onívoros são animais que comem de tudo, o que são animais vegetarianos e carnívoros? O que os animais vegetarianos comem? E o que os animais carnívoros comem? Lá no texto também tem essa informação. Vocês vão voltar e vão colocar aqui para a gente, especificar na questão número 5. Na questão número 6 diz assim: escreva do que se alimenta o urso panda. No nosso texto, ele diz que o urso panda se alimenta. Existem ursos vegetarianos, carnívoros e os que comem insetos, que é o beiçudo. O beiçudo, ele come insetos. O urso polar, ele é carnívoro. E o urso panda, ele é vegetariano. Então, vocês vão colocar aí de que se alimenta o vegetariano, de que se alimenta o urso polar, que é carnívoro, e de que se alimenta o beiçudo, tá? Na questão número 7 diz assim: leia o trecho a seguir e explique com suas palavras o que se pode entender desta informação. O urso pode viver de 20 a 25 anos, se estiver em liberdade.
e de 35 a 40 em cativeiro. Qual dos dois o vivem mais? O urso que está em liberdade ou o urso que está em cativeiro? Vocês vão colocar aqui nessa linha, nessas duas linhas abaixo, qual é o urso que vive mais tempo e qual que vive menos tempo, tá? Aqui na questão número 8 diz assim: por que o urso procura evitar os seres humanos? Por que vocês acham que os ursos evitam os seres humanos? Eles são amigos ou eles são inimigos? Questão número 9. O que acontece com os lugares em que os ursos viviam? O que aconteceu com os lugares que os ursos viviam? Eles foram invadidos pelos seres humanos? O que aconteceu? Vocês vão colocar aí nessa linha de acordo com o texto. Questão 10. Por que os seres humanos se interessam em caçar ursos? Por que os seres humanos se interessam em caçar ursos? Eles têm uma coisinha lá que os seres humanos procuram, que lá no nosso texto também fala. Ele fala que os seres humanos se interessam pela pele do urso. Vocês vão colocar aí também na questão número 10 o porquê que os seres humanos se interessam em caçar os ursos. Na página 52 agora, a nossa continuidade. O que significa dizer que essa espécie está ameaçada de extinção? Primeiro quadrinho. Esta espécie não existe mais. Esta espécie corre grande risco de não existir mais. Esta espécie está protegida da extinção. O que significa eu dizer que a espécie está ameaçada de extinção? Ela não existe? Ela corre risco de não existir? Ou ela está protegida da extinção? Vocês vão marcar o quadrinho que corresponde a essa afirmação. Questão 12. De acordo com o texto, existe hoje em dia alguma forma de proteção para os ursos? Lá, de acordo com o nosso texto, existe alguma forma de proteger os ursos? Se sim, vocês vão dizer qual é, e se não, vocês vão dizer que não tem, né? De acordo com o nosso texto. Questão 13. O texto que você leu conta a história de um urso, faz propaganda de locais onde os ursos são protegidos, apresenta curiosidades e informações sobre a vida dos ursos. Qual a afirmativa correta aí que vocês vão marcar? De acordo com o nosso texto. Ele traz a história do urso ou os locais onde os ursos são protegidos? Ou apresenta curiosidades e informações sobre a vida dos ursos? O que vocês acham que o nosso texto veio trazer? Marquem aí o quadrinho que corresponde à afirmativa. Questão 14. É comum as crianças terem bichinhos de pelúcia. Um dos preferidos é o urso. Você já teve algum? Faça um desenho que o represente. Nesse espaço abaixo, vocês vão fazer um desenho que represente um ursinho de pelúcia que você tenha em casa, que você já tenha tido ou que você já viu. Então é isso, a gente fica por aqui, a gente se encontra na nossa aula ao vivo mais tarde. Beijos e tchau, tchau.